Olá, tudo bem? Vamos dar início aí a mais uma tiragem das reflexões dos signos, agora para a semana do dia 8 ao dia 14 de março de 2021. Vamos ver o que está favorável, o que está desfavorável, o que precisa ser avaliado, o que deve ser deixado de lado. Vamos ver quais são as mensagens que o tarô nos traz para essa semana. Começando aqui com o signo de Áries. Para Áries, a carta que saiu é a Temperança. É uma carta que traz uma necessidade de esperar, de aguardar, ou seja, não é o momento adequado para tomar nenhuma decisão que venha trazer mudanças significativas para o futuro. Né? É um momento de aguardar, é um momento de esperar, é um momento de como se estivesse aquele período de resguardo, de recuperação, né? Aquele momento em que você reúne forças, se reequilibra, se harmoniza, para que posteriormente você possa aí voltar, né, a entrar em campo novamente, digamos assim. Então é um tempo para que possa, né, se fazer uma reflexão, se fazer uma análise de tudo o que está acontecendo, mas não tomar nenhuma decisão, vamos dizer assim, mais prática ou mais efetiva, pelo menos nessa semana que se inicia, um tempo de talvez aguardar os acontecimentos ou aguardar como as coisas irão se desenrolar para que depois, né, certamente tome aí a decisão que seja mais adequada, mas o momento agora é de aguardo. Bom, essa é a reflexão para Áries. Vamos agora para Touro. Para Touro, a gente vê aqui a carta do Sete de Copas. O Sete de Copas, ela retrata ainda uma realidade que não está muito clara, sabe? Então, assim, as coisas nessa semana podem ficar aí meio confusas, meio obscuras, aquela coisa em que a gente não consegue perceber o que está acontecendo, né? Aqueles momentos mais de confusão. E então vai ser preciso nessa semana tomar cuidado com talvez aí falsas promessas, né? Falsos compromissos, algo que, né, as pessoas possam, né, aquela frase que fala, né, oferecer mundos e fundos, né? É uma semana para se ter cuidado com o que se é apresentado, sabe? Aquela coisa de meio que ficar com o pé atrás, não deixar assim, ficar mais numa situação de cautela, né? Seria isso. Ter muita cautela nessa semana, porque talvez as coisas que ainda não estão claras, que ainda não estão postas na mesa, ainda serão postas, né? Ainda ficarão claras. Então é uma semana aí onde que pode acontecer alguma confusão, né? Alguma situação que se desenha, a gente não sabe para onde para onde ir, né? Qual o caminho seguir. E na realidade, então, é preciso aguardar um pouco, né? Aguardar para que as coisas possam clarear, as coisas possam, essas nuvens aí possam dissipar
e ter muito cuidado com essas promessas, aquela frase que diz assim, que até o santo, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então é uma semana para ficar mais aberto, mais ligado no que possa aparecer, porque não está ainda, as coisas nessa semana não vão ficar ainda muito claras, sabe? Então eu preciso ter muito cautela na tomada de decisões. Seguindo aqui para a próxima, que é a carta de Gêmeos. Para Gêmeos nós vemos o 3 de ouros, né? O 3 de ouros ele fala da necessidade aí de ação, né? Da necessidade de se trabalhar, de se colocar o esforço, colocar aí o bloco na rua. Então é uma boa semana aí para quem está procurando emprego, é uma boa semana aí para correr atrás das oportunidades, né? É uma boa semana para respostas positivas também em relação a trabalhos, a aceitação aí de trabalhos, de oportunidades que se tenha, né, se buscado aí no passado. É uma semana que está favorável para que se possa realizar, né? Se possa receber boas notícias em relação a projetos, a trabalhos, né? E uma semana em que vai precisar realmente investir a energia na ação, sabe? Investir a energia no fazer, no agir, né? Existem momentos em que a gente deve aguardar os acontecimentos. A gente deve aquela questão de plantar e deixar a árvore crescer. Em outros momentos a gente precisa agir, a gente precisa tomar as decisões, a gente precisa se colocar, a gente precisa aparecer para o mundo, né? Então esse é o momento de aparecer, esse é o momento de colocar, é o momento de se apresentar. Então é uma semana em que tudo aquilo que for possível apresentar em termos de trabalho, né, em termos dessa busca aí por novos empregos, novas oportunidades, tudo isso nessa semana aí para o signo de Gêmeos vai estar bastante favorável, tá certo? Seguindo aqui para próximo, o signo de Câncer. Signo de Câncer, a gente vê a carta do 2 de espadas. O 2 de espadas ele fala de uma certa dificuldade, uma certa dualidade, uma certa divergência, né? Há talvez aí um início de um conflito ou de uma situação que possa gerar um conflito por não se estar observando, não se estar vendo os dois lados da questão. Tem muitas coisas, né? Por exemplo, duas pessoas, elas se desentendem. E aí você vai ouvir a versão de uma pessoa e depois vai ouvir a versão da outra pessoa. É interessante que quando você ouve a versão da primeira, você pode ficar a favor dela. Quando você ouve a versão da segunda, aí você já pode mudar de ideia e ficar a favor da segunda. Então, o 2 de espadas aqui, ele alerta para a necessidade de ter cuidado nas relações, né, nas situações que possam gerar conflito, ter cuidado em ouvir todas as partes envolvidas, né? Ouvir tudo, não tomar partido, sabe? Não tomar as dores do outro sem saber o que aconteceu, o que se desenrolou, quais os motivos para o conflito, porque aqui o erro, o pecado, talvez, seja ficar meio que em cima do muro, sabe? Meio que não há partido de ninguém, né? Ao mesmo tempo
em que pode estar aí vendo somente um lado da história, né? Essa coisa meio mal resolvida. Então, para o signo de Câncer, nessa semana, a reflexão, a análise é verificar se você está, né, em qualquer situação de conflito, em qualquer situação de problemas que esteja passando, se você está vendo todos os lados que estão envolvidos, né? Todas as facetas da questão, todas as variáveis envolvidas, né? Porque se ficar olhando só para um lado, ou se ficar focando só numa parte, isso vai trazer muita dificuldade para que se entenda o que gerou o conflito, o que trouxe aí a desavença. Então é preciso buscar um equilíbrio entre os dois lados, né? Entre as duas pontas de uma situação, entre as variáveis que estão envolvidas, porque se ficar só num lado, só dentro de uma perspectiva, não vai conseguir encontrar aí o caminho ou a solução. Bom, seguindo aqui para a próxima carta, que é o signo de Leão. Para o signo de Leão, a gente vê aqui o 3 de espadas. E o 3 de espadas sempre vai falar de uma situação conflituosa também, né? Que meio que chegou no seu ápice, né? A situação ela foi exposta, né? A divergência, o conflito, ou a dificuldade, ela veio à tona. Então vai ser preciso lidar com os problemas, com as dificuldades que talvez estivessem ocultas, estivessem aí escondidas debaixo do pano, mas que nessa semana podem vir à tona, podem se revelar, né? Aquela situação, aquela tensão, né? Aquela tensão, aquela pressão entre os dois lados que não se harmonizam e uma hora aquilo extravasa, né? Aquela tensão, acontece ali uma ruptura ou acontece ali um transbordamento. Então é para ter cuidado caso alguma situação de conflito venha a se apresentar ou venha a, não diria, chegar nas vias de fato, sabe? Ter cuidado para que não se chegue nesse ponto e que caso, né, realmente não se consiga evitar, né, há certos conflitos, há certas situações que vêm se acumulando de muito tempo, tem uma hora que realmente a coisa não se sustenta, né, a coisa às vezes estoura. Então é para, pelo menos, se isso vier à tona aqui nessa semana, que há a possibilidade, é para pelo menos fazer uma reflexão, né? Fazer uma reflexão de todos os fatores envolvidos que fizeram com que chegássemos até aqui. O que nós poderíamos ter feito, o que não deveríamos ter feito, porque a situação chegou num ponto em que o conflito irrompeu, né? E dessa forma, se a gente fizer essa análise, olhando também para as nossas ações, porque a gente tende sempre a olhar as ações do outro, se nós olharmos as nossas ações, o que nós fizemos que possa ter contribuído aí com o conflito, há uma possibilidade maior de se harmonizar, de se equilibrar, do que se for uma coisa em que a culpa ficar em cada lado da questão, né? E com isso cada pessoa envolvida não verificar aquilo que poderia ter sido feito diferente, porque é somente através dessa análise que poderá mudar ou poderá equilibrar, trazer um equilíbrio a essa situação, tá certo? Bom, então essas foram as reflexões do signo de Leão.
Agora vamos ver as reflexões para o signo de Virgem. Para o signo de Virgem vem o 4 de espadas. É interessante porque para Touro saiu o 2 de espadas, para Leão o 3 e agora para Virgem o 4. E o 4 de espadas já é aquele momento em que a gente precisa fazer uma parada, precisa fazer uma reflexão, precisa talvez ficar mais em silêncio, ficar mais recolhido, avaliarmos aí em que situação nós estamos, em que quais são os acontecimentos aí do nosso cotidiano que precisam ser resolvidos, precisam ser equilibrados. É mais um momento de parada e começar a refletir sobre tudo aquilo que vem nos acontecendo, vem ocorrendo, uma semana mais favorável para a reflexão, mais favorável para que possa avaliar, tudo aquilo que nós temos passado, nós temos vivenciado, qual é a nossa participação, sejam em situações de conflito, sejam em situações de desavenças, qual é a nossa participação aí nesse tipo de questão. Então, uma semana em que talvez o silêncio aí para o signo de Virgem, a reflexão, o resguardo sejam mais adequados, sabe? Do que se procurar partir para uma discussão ou para alguma questão parecida. É mais um momento de se resguardar. Seguindo aqui a próxima carta, para o signo de Libra. O signo de Libra é a carta da Torre, A carta da Torre, ela sempre fala de um momento em que aquilo que não tinha sustentação, aquilo que veio caminhando de forma insustentável, chega num ponto em que não tem mais como segurar, não tem mais como se manter. E aí as estruturas, as situações começam a cair, a se dissolver, ou seja, a realidade começa a vir à tona, as máscaras começam a cair. Então é um momento em que, apesar da dor, da dificuldade que nós temos muitas vezes quando vemos o rompimento de relações, o rompimento de amizades, de relacionamentos, de parcerias, é a gente avaliar que muitas vezes algo que não tinha mesmo um bom futuro, um bom caminho, algo que não tinha bases sólidas, que não tinha, vamos ver, perspectiva de futuro, chega uma hora que realmente tem que dar um ponto final, dar um encerramento. Então, é avaliar nessa semana agora, que se inicia, aquelas situações em que deva ter uma finalização, Aquelas situações que não mais devem perdurar, não mais devem continuar, não aquela coisa de manter as aparências, sabe? Deve-se ver a realidade como ela é, e não por trás aí dessas máscaras em que nós disfarçamos a nossa própria personalidade, porque tudo aquilo que não for verdadeiro, tudo aquilo que não for real, nessa semana agora que se inicia, não se sustentará, e a verdade acabará vindo à tona, Essa é a reflexão aí para o signo de Virgem, de Libra. Seguindo agora para o próximo signo, que é o signo de Capricórnio. Signo de Capricórnio, a gente vê aqui o 9 de espadas, É um momento de uma certa libertação, uma certa finalização
de conflitos, né? Então, a semana em que um conflito, muitas vezes, não precisa ser um conflito físico, né? Pessoal, entre duas pessoas, pode ser um conflito de ideias, ou um conflito que a gente cria na nossa própria mente, né? Então, para essa semana agora, do dia 8 a 14 de março, para o signo de Escorpião, a mensagem é que os conflitos têm a possibilidade de chegar a um final, sabe? Chegar a um fim, a um encerramento, né? O 9 de espadas ele mostra assim, a necessidade da gente se libertar dessas amarras da mente, né? A nossa mente cria muitas situações irreais, sobretudo a respeito do futuro, né? A gente já falou isso mais de uma vez em outras oportunidades, que muita a ansiedade, em que se baseia a ansiedade? A ansiedade é o medo do futuro, né? Quando a gente, pela nossa visão do que está acontecendo no presente, né? Se a gente percebe que o que está acontecendo agora projetará um resultado ruim no futuro, a gente já começa a sofrer esse resultado ruim a partir de agora, né? Mas é algo que ainda não aconteceu, é algo que ainda pode ser mudado. Não existe nada fixo, né? Tudo o futuro ele é construído a partir do presente, né? Se hoje uma situação pode estar apontando para um caminho com mais dificuldade lá na frente, não quer dizer que isso vá acontecer. A gente tem a possibilidade, a gente tem a liberdade de ação para mudar o caminho que nós estamos seguindo e lá na frente aquilo que parecia ser ruim não venha acontecer. Mas para isso é preciso se libertar dessas armadilhas ou dessas amarras que a nossa mente nos coloca justamente por querer antecipar o futuro, antecipar, adivinhar o que pode vir a acontecer. Precisa a gente saber ter o entendimento que isso é apenas um pensamento, né? Isso não é a realidade. Quantos pensamentos nós temos por dia, né? Tem pesquisadores que dizem que são 70 mil pensamentos por dia. Você vê, a maioria deles não se concretiza, a maioria deles não vem para a realidade. E né, aquela coisa, quantas vezes lá atrás nós já ficamos preocupados por conta de alguma situação que poderia acontecer, aquilo tirou nosso sono, etc. E quando chegou lá na hora não foi, né, daquele jeito aquele jeito ruim que nós esperávamos que fosse. Então, é fazer essa análise, né? Muitas vezes isso é um padrão de comportamento que a gente avalia lá na terapia tarológica, a gente faz a análise aí com o auxílio do tarô desses padrões de comportamentos repetitivos. Muitas vezes é um padrão, né? Toda vez que acontece algo, eu já crio uma expectativa negativa em relação ao futuro e isso já me dá uma ansiedade. É um padrão, é simplesmente um padrão, não é a realidade, porque se for fazer uma reflexão e olhar para o que já passou, as situações que já aconteceram, vai perceber que a gente ficou, né? Tanto que tem um pensador norte-americano que ele dizia: tive milhares de preocupações, a maioria delas nunca se concretizou. E é muito por aí. É entender que muitas vezes a gente fica num redemoinho, né, num ciclo mental, né, negativo, que não tem base na realidade, né? Então é preciso ter essa observação para essa semana aí que vai começar. Bom, seguindo agora para o signo de Sagitário, vamos ver qual é a mensagem aqui para Sagitário. Sagitário é o valete de paus, né, que é o pajem de paus.
o Pajem de Paus ele fala de uma energia espontânea, né? Uma energia, um impulso positivo para o desenvolvimento, para o crescimento, né? Para a tomada de ação. Então, uma semana em que é preciso deixar, até isso que nós falamos aqui no signo anterior, né? Por isso que é importante não só ouvir o signo que você tem, né? Ao ouvir os outros signos, você também pode fazer reflexões sobre outras situações da sua vida, né? Tem aquela situação da semana, agora tem aquela situação que também faz parte, né? Todos nós estamos no mesmo barco. Então o Valete aqui, o Pajem de Paus, ele, diferentemente da mensagem anterior para o signo de Escorpião, ele aqui vai falar da necessidade de deixar realmente a mente um pouquinho de lado, sabe? Deixar fluir aí a espontaneidade, deixar fluir aquela alegria da descoberta, sabe? Não tem a criança quando vai abrir um presente, né? Ela não sabe nem o que tem ali dentro, ela está ali numa grande expectativa do que pode vir, né? Então, assim, o Pajem ele pede para a gente baixar um pouco essa coisa da mente, querer controlar tudo, sabe? Querer ter tudo milimetricamente calculado, né? O Pajem é a energia mais espontânea, né? É a energia do jovem, do aprendiz, daquele que está aberto às novas experiências. Então, uma energia que deve se aproveitar para se abrir às novas experiências, para mudar determinados tipos de pensamentos, de comportamentos, de preconceitos, né? Deixar um pouco alguns preconceitos de lado e encarar a vida, encarar as situações de uma forma mais alegre, de uma forma mais positiva. Muitas pessoas têm uma perspectiva negativa das situações, né? Eu estava uma vez num consultório médico em que havia ali uma pessoa que estava sendo encaminhada para um outro local para poder ali conseguir um receituário, um remédio que a pessoa precisava. E aí estava se explicando para ela o que teria que fazer, né? Como é que teria que chegar lá, quem que ela iria procurar e tal, para conseguir o que ela queria. Aí ela foi, anotou tudo direitinho, aí perguntou assim, tá, mas e se chegar lá e não tiver? E se chegar lá e a pessoa não puder me fornecer aí o que eu estou precisando? Olha, isso aí deixa para decidir quando chegar lá, né? Não tem como a gente agora prever o que fazer caso chegue lá na situação e não aconteça as coisas como nós estamos imaginando. Entendeu? Deixa chegar lá na hora. Às vezes chegar lá, a pessoa está lá disponível, ela consegue fornecer aquilo que a gente precisa e está tudo certo. Você vê a pessoa, ela e perguntou mais de uma vez, né, o que faria se chegasse lá e não conseguisse. Você vê, estava olhando a situação mais por uma perspectiva negativa, né? Ela já estava vendo, ela já estava talvez contando que não fosse conseguir. Então é preciso deixar as coisas mais abertas, sabe? Deixar aquela coisa assim, cara, é igual aquela coisa da pessoa querer sair de casa para ir num lugar, uma loja, né? Em algum local, e querer a garantia de que ela vai chegar lá e vai ter um lugar para estacionar o carro. Não tem como. Às vezes a pessoa chega ali, aguarda 1, 2 minutos, alguém sai da vaga e ela consegue entrar. Ou seja, não pode a pessoa, né, ter um compromisso e falar assim, bom, mas e se eu chegar lá e não conseguir vaga para estacionar o carro, né? O que eu vou fazer? Então, desse jeito é melhor eu não ir de carro, melhor eu pegar um transporte público, que é mais garantido, entende?
A pessoa está movendo a vida dela pelo negativo, né? Quando na verdade não deveria ser assim. Então o pajem aqui, o valete de paus, ele vem trazer aqui para o signo de Sagitário essa mensagem. Deixe as coisas fluírem, deixe as coisas correrem, não antecipe, né, situações negativas. Na hora a gente resolve. Então, às vezes na hora as coisas acontecem do jeito que a gente esperava que poderia acontecer positivamente, né? Então é deixar um pouco esse controle aí de lado, tá certo? Bom, seguindo agora para o próximo signo, que é o signo de Capricórnio. Para Capricórnio nós vemos aqui o signo, a carta, né, do 8 de paus, né? O 8 de paus aqui, ele vai falar que apesar, né, de alguns conflitos, de algumas dificuldades que possa se enfrentar essa semana agora que se inicia, é ter a compreensão de que se tiver perseverança, tiver persistência, não desistir facilmente diante dos desafios, dos conflitos, tudo poderá se resolver, tudo poderá se equilibrar, sabe? Então é uma semana aí muito favorável para que você possa também começar a desamarrar certos nós, né? Certas situações pendentes, certas coisas que estão por fazer. Acredito que seja uma semana favorável para que a gente dê uma atenção maior para isso e que a gente possa resolver aí as pendências que talvez podemos estar empurrando com a barriga há algum tempo. Mas o 8 de paus, ele traz essa mensagem aí do trabalho, né? de fazer, de realmente procurar dissolver as dificuldades, no sentido em que você procura resolver os problemas, né? Acho que é uma semana favorável para a solução de problemas. Então, aquilo que precisar ser aí solucionado, precisar ser realizado, aproveite essa semana agora para fazer, não deixe para a próxima, né? A energia está favorável para que essa semana possa se alcançar aí uma solução para uma situação que se queira resolver. Indo agora para o próximo, que é o signo de Aquário. Aquário, nós vemos o Cavaleiro de Copas, né? O Cavaleiro de Copas mostra, por um lado, uma certa instabilidade aí nas emoções. Então, uma semana em que vai precisar ter um pouco de cuidado, vai precisar ficar um pouco mais atento com os estados emocionais, né? Pode tanto aquela coisa de ir do céu ao inferno em 20 segundos, né? Em 10 segundos. Né? Então é preciso buscar aí um equilíbrio maior das emoções nessa semana, entendeu? Ter cuidado, né, com esses altos e baixos. Como é que faz isso, né? É justamente sabendo se algo acontece que nos desagrada, não é o fim do mundo, sabe? Tudo tem solução, tudo pode ser solucionado, tudo será solucionado, mas no seu devido tempo, no seu devido momento. Muitas vezes agora nós podemos não enxergar a solução para um determinado problema, mas isso não quer dizer que ele não tenha solução. Então, por isso que é importante a gente ter em mente que tudo se resolve. Se a gente tiver paciência, tiver calma, souber esperar, souber aguardar, as coisas vão chegar em um bom termo. Então, para essa semana que se inicia agora para o signo de Aquário, a mensagem é de equilibrar, né? De não deixar com que as emoções oscilem. O oscilamento sempre é do lado negativo, né? E o lado negativo é justamente isso, como a gente já explicou aí no outro signo hoje. É essa perspectiva sempre negativa do futuro que nós temos, né? Então, por isso que
Muitas vezes algo acontece que nos deixa para baixo e a gente às vezes afunda, né? A gente realmente cai aí nesse buraco. Mas a mensagem aqui do Cavaleiro de Copas é buscar aí, tomar cuidado com essa gangorra aí emocional e buscar o equilíbrio. O equilíbrio ele vem sempre com esse pensamento em que tudo tem solução, é preciso aguardar talvez mais um pouco, certo? E fechando aqui a nossa abertura com o signo de peixes, para peixe a gente vê aqui sair o Ás de Paus, né? O Ás de Paus ele é o princípio, né? Ele é o princípio da ação, ele é o princípio da criatividade, é o princípio da atividade. Então é uma semana muito favorável para que possa iniciar novos projetos, iniciar novas ideias, se tem aí uma nova proposta, se tem aí um novo caminho a seguir, se tem uma nova atitude que você queira implementar aí na sua rotina cotidiana, essa semana está favorável para isso, está o caminho aberto para que novas ideias possam ser, vamos dizer assim, alimentadas, né? Novas ideias possam ser colocadas em prática, né? A gente possa dar o início a novos projetos, novos trabalhos, novas rotinas, novos começos, né? Tudo isso está envolvido aqui no Ás de Paus, né? Mostrando que é uma semana em que o impulso para agir, o impulso para realizar, o impulso para renovar vai estar presente. Então, aproveite essa energia aí para fazer algo novo, né? Para até mudar os móveis de lugar na casa, né? Fazer uma mudança, né? Fazer um movimento aí na energia que vai estar favorável para essa semana que se inicia aí, para o signo de peixes, fazer essas mudanças, fazer essa ação de colocar, né, algo novo em prática, uma nova ideia em ação, uma nova proposta, né? Há momentos que a gente deve aguardar um pouco, né? Aqui com Ás de Paus, o momento diz que é a hora de agir, é a hora de colocar aí as ideias e o bloco na rua, tá certo? Então essas são as reflexões para os signos agora para a semana do dia 8 ao dia 14 de março. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui dos signos para a nossa semana, tá certo? Obrigado e até a próxima.